Da mesma forma que Abraão, que Isaac e Jacó receberam a promessa de se tornar um grande povo, Ismael também recebeu. Da mesma forma que a geração de Israel se tornou bendita, a geração de Ismael ela se tornou o oposto, se tornou maldita. Então é um povo que vive em guerra com Israel. A descendência dele quem é? São os árabes. Todo mundo árabe é descendente de Ismael. Todos eles. E olha que interessante mais uma vez. Em Israel nós temos a adoração, nós temos um culto ao Altíssimo. Né? Como eles chamam, Hashem, Adonai. Nós chamamos de Senhor, nós chamamos de Jeová. Mas lá está representando a nação escolhida por Deus. E os árabes, que é a descendência da serpente, o que eles fazem ali? Eles escolheram um Deus paralelo, que é quem? Alá. Alá, ele não é o mesmo Deus da Bíblia. Para os irmãos entenderem aqui que realmente Ismael, ele traz a descendência da serpente, se você for ler o profeta Daniel, você vai ver falar sobre o chifre pequeno, lá em Daniel 7, 8 e 9. E outros profetas também falam desse chifre pequeno, mas falam o homem de boca arrogante, ou o iníquo de boca arrogante. E na profecia de Daniel fala assim que ele falava palavras de blasfêmia contra Deus. Ele se opunha contra Deus e todo objeto de adoração. E Alá, que é o Deus do povo de Ismael, ele diz que é o único Deus e que o profeta Mohammed, ele é o profeta que é o único profeta, é o verdadeiro profeta. Abaixo de Alá está Mohammed e pronto, e acabou. Jesus que nós conhecemos, que eu e você conhecem, né? Está até representado aqui a cruz vazia, porque é assim que nós lembramos dele, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Para eles não é nada. Sabe o que o Alcorão deles fala sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Yeshua? Fala o seguinte, que Jesus ele foi um homem comum, que ele viveu feito homem comum, ele casou, ele teve filhos, e ele morreu de velhice, normalmente como qualquer um outro, ele nunca morreu por pecados de ninguém. Fala também que Mohammed é maior que Jesus, Mohammed é o mesmo de Maomé, né? É o profeta do Alcorão, profeta do Islã. E fala tudo isso, que Jesus não é ninguém, mas Mohammed é alguém. Então tá vendo, se coloca contra tudo que é de Deus. E as profecias vão falar também da perseguição a todo que é tido como nação do Senhor, né? Nação do Altíssimo, a todo aquele que aceita o testemunho de Cristo. E no Alcorão do Islã fala o que? Manda decapitar cristãos. No Oriente Médio nós vemos muito isso, decapitar cristãos, afogar, apedrejar. Tem, né, penas de morte em praça pública para todo aquele que falar que Adonai, Asher Adonai é Deus. Não, o único Deus para eles é o Alá. Se eu não me engano, na Bíblia, no livro do profeta, acho que é Naum mesmo, vai falar que o inimigo sobe de Nínive. Nós falamos que Nínive é de Nimrod, Nimrod representa o anticristo. Olha que interessante. O inimigo sobe de Nínive contra o Altíssimo. E quando nós vamos pegar o texto ali no hebraico, que você vai fazer uma leitura ali no hebraico, a palavra que fala sobe, o inimigo de Nínive sobe contra o Altíssimo. A palavra sobe, ela tem a fonética Alá. Então repara para você ver, o inimigo Alá sobe contra o Altíssimo. O inimigo Alá contra o Altíssimo. Então, as escrituras sagradas elas nos mostram, né, que realmente o inimigo ele vem de Nínive. E o império de Nínive ali se dissipou e hoje pertence aos árabes. Hoje pertence à descendência de Ismael, né? O povo que está ali são os descendentes dos assírios. E Deus também usa, né, a Assíria como inimigo, como o inimigo do norte, de onde o anticristo vem. Então nós vemos a descendência da serpente ali no Oriente Médio até hoje.
E é de lá que se levanta, né, o inimigo Alá. E é de lá que se levanta, né, o inimigo que Deus ele prediz nas profecias. Então tem muita gente que fica pensando que o anticristo ele vai vir da igreja católica, tem gente que fica pensando que o anticristo vai vir dos Estados Unidos, mas não, a Bíblia nunca falou de outro lugar, a Bíblia sempre fala de quem? Da Síria, de Nínive, sempre fala desses lugares. E a descendência de Ismael, ela representa muito bem isso. 12 tribos do Altíssimo, 12 tribos da serpente. Então, o reino do anticristo, ele está sendo preparado. E onde? Exatamente ali em volta do Islã. Em volta de uma religião que se opõe a tudo que é de Deus. Ele se opõe a Israel. Por que você acha que ele se opõe a Israel? Porque pertence a Deus. Então, depois, né, nós passamos Ismael, nós temos Isaac, seu irmão. Então, vamos falar de Isaac agora, o irmão de Ismael. Em Gênesis 26, nós vemos o Senhor, né, Asher Adonai, vir a Isaac e fazer uma promessa para ele, que através dele seria bendita todas as nações. Então, olha para você ver, de um lado, descendência da serpente, Ismael. Do outro lado, Deus ele continua com o plano. Ele coloca o que? Isaac dá a promessa de bendizer todas as nações da terra. Então nós vemos aqui o plano de Deus não sendo frustrado. Por mais que Satanás está trabalhando de um lado, o plano de Deus não pode ser frustrado do outro. E Isaac, ele tem, por sua vez, dois filhos, né? Esaú e Jacó. Esaú, primogênito, Jacó, embora tenha os dois brigados pelo mesmo ventre ali, nasce, né, em segundo. E como os irmãos já sabem, Esaú ele vem perder sua primogenitura para Jacó. E Esaú, ele dá origem à tribo, né, à nação de Edom. E é uma nação que não é bem vista por Deus. É uma nação ali que não segue os caminhos de Deus. Mas o mais novo, que é Jacó, nós vamos ver que ele vai ser transformado em Israel. Então, através dele, nós temos as tribos benditas pelo Senhor. Nós temos a bênção para as nações. Mas em Esaú nós temos Edom, que vai mais uma vez tipificar a descendência da serpente. Então, Jacó, ele recebe ali as suas bênçãos em Gênesis 28, versículo 14, versículo 15, onde Deus vai falar para ele que ele vai ser uma multidão de nações e através dele será bendita todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, nós temos a descendência da serpente e a descendência do Altíssimo, representada em Israel, que é Jacó. Então, nós vemos aqui que Abraão ele passa suas bênçãos, né, para Isaac, Isaac passa as bênçãos para Jacó. Então Jacó, por sua vez, ele decide fazer algo interessante. Ele não abençoa só um de seus filhos. Ele manda chamar José em Gênesis 48 e de José ele fala, traz seus dois filhos aqui. E José ele traz Manassés e Efraim. Então Jacó ele decide abençoar Manassés e Efraim. Ele coloca a sua mão direita sobre Efraim, que é o mais novo, e sua mão esquerda sobre Manassés, que é o mais velho. Então a bênção ela parte para Efraim. Ele fala o que para Efraim? Multipliquem-se como peixes sobre a terra. Ele dá a bênção de multidões de nações para Efraim. E a bênção de benditas as nações, ele dá para Judá, porque ele fala para Judá em Gênesis 49 que o cetro não se apartaria da casa de Judá. De Judá viria o reino. Que reino é esse? O reino do Messias. Então, todas as nações seriam benditas através do Messias que viria de Judá. Efraim, multidão de nações. Então Jacó ele pega essas bênçãos e divide. Mas olha que interessante que nós temos aqui. Quando Jacó ele divide essas bênçãos e Efraim passa a ser multidão de nações, ele faz uma ligação. Ele fala, vocês se multiplicarão como peixes sobre a face da terra. Então ele estava falando que a terra seria como um oceano onde tem muitos e muitos peixes. Então a terra estaria povoada pela nação de quem? De Efraim, pelo povo de Efraim. Jesus, quando chama seus primeiros discípulos, olha o que Jesus fala para eles. Ele manda os discípulos largarem as redes, largarem os barcos, que ele transformaria eles em pescadores de homens. Então olha o paralelo. Efraim vira multidão de nações como peixes sobre a terra.
Jesus, ele vem para pescar esses peixes sobre a terra. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que o plano do Senhor, ele sendo concretizado através de quê? Das promessas dele. Então, de forma clara, nós vemos que Efraim, ele é espalhado sobre a terra através da bênção de Jacó. E esse espalhar sobre a terra, sempre quando Deus falava que espalhar o povo sobre a terra, era por ira. Nós vamos ver mais pra frente que Efraim, ele é espalhado por ira. E como eu disse no início do estudo, o que foi ruim para Efraim é bom para nós. Porque através dele ser espalhado como peixe sobre a terra, Jesus, ele vem buscar a mim e a você. Então nós pensamos que a obra começa ali em Cristo, mas lá em uma bênção que Jacó deu é onde a obra está começando. Cristo, ele está fazendo o quê? Ele está finalizando, ele está somente consumando a toda a obra que o Eterno preparou para mim e para você. Então, como eu disse, é algo muito interessante de nós pensarmos. Por quê? Mais um exemplo. Quando aquela mulher ali, se eu não me engano é a mulher de Tiro de Sidom, vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente demoniada. E Jesus fala o quê? Um paralelo um pouco estranho, a gente lê a passagem, a gente fica até sem entender. Ele fala o quê? Por acaso eu não fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel? As ovelhas perdidas de Israel somos eu e você. Por quê? Porque Efraim era ovelha de Israel, que se espalhou sobre a terra e se perdeu de Israel. Então Jesus, ele vem fazer o quê? Buscar essas ovelhas. Tanto é que quando Jesus, ele chama Pedro e fala para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim, meu Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala o quê? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Que ovelhas são essas? Simplesmente os judeus? Não, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos eu e você, porque através da bênção dada a Efraim, nós somos atingidos. Então nós vemos que a adoção por filhos começa onde? Quando Efraim é dissipado. Voltar para a nossa herança começa quando? Quando Efraim é dissipado. Por quê? Porque a nossa herança é pertencer à Nova Jerusalém. E como nós vamos pertencer à Nova Jerusalém? Porque um dia pertencemos à antiga. Estivemos ligados a ela através da bênção dada a Efraim. Então a adoção de filhos é consumada em Cristo, mas não tem início ali. Ela tem início quando Efraim recebe sua bênção. Então, a partir deste momento, nós vamos estar estudando as duas casas de Israel, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então eu quero pedir a você que esteve aqui assistindo até agora, me deu essa ajuda, né, de estar aqui participando deste estudo, que é muito bom para edificar nosso conhecimento. Eu quero te pedir, confere aí se você é inscrito. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Deixa um comentário no vídeo, falar o que você está achando, né? Dá uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui do canal. E, por favor, convida alguém para participar do canal, vai estar me ajudando demais, porque eu estou fazendo isso aqui de forma totalmente voluntária, eu estou ofertando o meu tempo aqui para os irmãos, sem ganhar nada em troca. Então a minha satisfação é ver que o número de inscritos está aumentando, ver o seu comentário, saber que você está gostando. Então me ajude com isso aí, e eu quero te agradecer mais uma vez, e fique na paz do Altíssimo, e até o próximo estudo.